Escaloba-loba! Olá pessoas, eu sou o Schwarza e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E aí, como é que vocês estão? Tá tudo bem por aí? Eu espero de coração que sim. E hoje vamos falar do assunto aí que vocês mais gostam, né? Vida fora da Terra, OVNIs e coisas do tipo. Bom, recentemente teve esse caso dos balões, muitos avistamentos sendo registrados no mundo afora, e é uma coisa que sempre é tida como resposta quando acontecem as observações é que é tudo drone ou tudo balão. Mas se a gente começar a situar esses avistamentos na década de 40, na década de 50, quando não existiam drones. Hoje vamos falar dos arquivos do projeto Blue Book, o antigo projeto Blue Book dos Estados Unidos, tendo aqui alguns dos casos de OVNIs menos conhecidos do passado. Bom, fazendo uma pausa nessas recentes guerras dos balões que está acontecendo, o governo dos Estados Unidos acumulou uma vasta biblioteca de relatórios sobre objetos nos céus. São mais de 7.200 incidentes que estão armazenados no Arquivo Nacional. Recentemente, muitos desses avistamentos de objetos voadores não identificados acontecem em locais onde está havendo exercício militar. Mas nesses incidentes antigos, nem todos os avistamentos foram perto de exercícios militares ou instalações de armas sensíveis. Nos anos de 40 e 50, os discos voadores eram um assunto bem quente. Afinal, o ano de 1947 não foi chamado de verão dos pires, dos pratos, à toa. Muitos desses relatórios vieram de testemunhas altamente confiáveis, incluindo civis e profissionais militares. Por exemplo, o incidente 337 de Tucson, Arizona, que aconteceu em maio de 1949. Nele, foi envolvido um engenheiro de voo profissional e ex-piloto militar que estava relaxando em uma cadeira de jardim do lado de fora de sua casa, quando ele viu dois objetos redondos passarem diretamente acima de sua cabeça. A sua forma poderia ter sido confundida com um de balões até que eles executassem uma curva em formação, inclinando-se no processo. Neste ponto, ele pôde ver claramente que eles eram planos e estimou que tinham cerca de 7,6 metros de diâmetro, eram bem grandes, que eles estavam viajando entre 1.200 e 1.600 km por hora, mais rápido que qualquer coisa que deveria estar voando naquela época. Os objetos fizeram outra correção de curso e continuaram até desaparecerem de vista sobre as montanhas próximas. Outro avistamento interessante do mesmo período é encontrado no incidente 325. Em maio de 1949, em St. Louis, marido e mulher estavam sentados do lado de fora de sua casa quando viram uma estranha nave sobrevoar sua localização. Não era exatamente um disco de pires, um disco voador convencional, mas foi descrito como tendo uma forma mais triangular. Ambos descreveram o objeto como sendo com uma cor marrom avermelhada ou vermelha e tinha a forma de arraia, exceto o fato de estar sem a típica cauda otificante. Ele voou rapidamente e pareceu oscilar de um lado para o outro. Os investigadores eventualmente escreveram que o avistamento era provavelmente uma aeronave, apesar do fato de que nenhum registro foi encontrado de qualquer aeronave comercial ou militar sobrevoando sua casa naquele momento. Mas os investigadores decidiram que não podiam provar que não era uma aeronave e ficou por isso mesmo. Além dos discos voadores clássicos, alguns dos relatos de avistamentos de OVNIs mais intrigantes incluem aí objetos estranhos que não se encaixam em nenhuma das descrições comuns. O incidente 314, por exemplo, envolveu 4 soldados que observavam a orbe, uma esfera roxa ou violeta do tamanho de uma bola de praia que pairava sobre a estrada a uma curta distância antes de disparar em alta velocidade e desaparecer. Outro relato, quase igualmente estranho, é encontrado no incidente 233, que ocorreu em Jackson, Mississippi, em janeiro de 1949. O senhor e senhora Thomas A. Rush estavam voando com outro casal para North Jackson Air Park, em um avião particular de propriedade do outro casal. Ao se aproximarem da pista de pouso, a uma altitude de menos de 60 metros do solo, eles viram algo voar em seu caminho à frente deles. Mas, em vez de ser outro avião, eles observaram o que primeiro descreveram como sendo um objeto em forma de charuto, sem asas e que era azul escuro ou preto. Mas a descrição completa e o desenho que eles forneceram
mostram que esse objeto não tinha uma forma de uma pastilha, de um tic-tac. Ele afunilou de um diâmetro de aproximadamente 3 metros na extremidade frontal para 1,5 metro na extremidade posterior. Então ele acabou tendo uma forma aí de um megafone. O Sr. Rush era um ex-piloto militar e tanto ele quanto a Sra. Rush eram pilotos civis com muita experiência em aeronaves. O objeto passou aproximadamente a 150 metros na frente de seu avião, voando a cerca de 320 km por hora. Rush diz que inicialmente ele pensou que esse objeto poderia ser um alvo de reboque, exceto pelo fato que não havia outro avião rebocando ele. Ele estava voando sozinho, de forma independente. Depois de passar na frente deles, o objeto fez uma curva para o sudoeste e disparou a uma velocidade incrível, que o Sr. Rush calculou ser algo em torno de 650 km por hora. J. Ali Hynek, um cientista que trabalhou como consultor no projeto Blue Book, revisou esse caso e o classificou como não astronômico e concluiu que a falta de evidências impede uma explicação. Então a conclusão aqui é que alguns avistamentos são bastante estranhos, de fato, e merecem mais atenção. Infelizmente, esse Blue Book, os arquivos, os relatórios desse Blue Book foram perdidos ao longo do tempo, muita coisa se perdeu. E para você que nunca ouviu falar do projeto Blue Book, o projeto Blue Book existiu por volta da década de 40 até meados da década de 60, se eu não me engano, e o foco dele era investigar avistamentos de objetos voadores não identificados. Hoje em dia nós temos um escritório lá nos Estados Unidos que tem essa mesma finalidade. Então, não é uma coisa inédita, já aconteceu antes com o projeto Blue Book, mas depois ele foi encerrado. E ele ficou secreto, ninguém sabia da existência dele por muito tempo. Se não me engano, em 1993, durante o governo Clinton, que eles admitiram a existência do projeto Blue Book, que investigava aí OVNIs. Olha só que maluquice. Então, tudo que eu falei aqui nesse vídeo está presente nesses arquivos do projeto Blue Book, né? Ou os que não se perderam ainda. Mas uma coisa que a gente tem que lembrar sempre aqui é que esses avistamentos, esses relatos, foram feitos por pessoas. Pessoas são erráticas, elas não são precisas. Então pode ser que muita coisa que eles viram era uma interpretação de algum fenômeno atmosférico, uma interpretação de algum objeto que estão vendo a certa distância e voando a certa velocidade. As impressões de velocidades absurdas podem ser confusão, né, na hora de fazer a conta, porque se está em velocidade, o observador está numa velocidade X e o objeto em questão está numa outra velocidade Y, e por conta dessa velocidade múltipla, né, os dois objetos se movendo rapidamente, pode dar a impressão de que o outro objeto estava se movendo em velocidade absurda, e pode não ser o caso. Então, tem muitas coisas que têm que ser analisadas com mais cuidado. Mas eu não estou dizendo aqui que o que eles viram não era fantástico. Mas, como disse, carece de mais evidências. É um relato, mas não deixa de ser interessante, não deixa de ser misterioso. Falamos aqui de pessoas experientes dentro da área que eles atuam, e eles viram coisas que carecem de explicação. Eu vou continuar trazendo esses mistérios para vocês. Se você gostou, deixe seu like aqui, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com o que você acha que vai gostar desse assunto. E se você quiser apoiar meu trabalho aqui nessa distinta plataforma, é só comprar as roupas da Insider, que é a patrocinadora desse canal. Olha só que maravilha. Então, se você comprar na Insider, me ajuda aqui a manter essa estrutura. E de quebra, você ganha aí roupas com tecnologia de ponta. As roupas da Insider têm empregado nelas tecnologia da NASA que impede a proliferação de bactérias que acabam criando aqueles odores debaixo do seu braço que incomodam muitas pessoas. Também tem tecnologia de suor, que evita que você fique aí com a roupa encharcada de tanto transpirar. Então, para comprar roupas da Insider, é só usar o cupom SCHWARZA, que você ganha 12% de desconto. O link eu deixei aqui embaixo. Beleza, pessoal? Então é isso. Vou ficando por aqui. Se você gostou desse tipo de vídeo, escreva aqui embaixo nos comentários. Que daí, se vocês gostarem, se ele tiver um bom feedback, trago mais vídeos desse formato para vocês. Beleza? Um grande abraço para vocês e hasta!